do Senhor para os nossos irmãos que estão sintonizados nesse podcast. Somos gratos a Deus por estarmos aqui mais uma vez para estudarmos esta preciosa lição, a lição número 13. E aqui eu estou juntamente com o presbítero Júlio, que está em função pastoral, fazendo a obra do Senhor, ali no Catunda, aqui vinculado ao Campo de Currais Novos. Então, as nossas saudações a todos os superintendentes, professores, obreiros, obreiras, os que fazem a obra de Deus com alegria. A todos os jovens que estão, mais uma vez, na pesquisa, no estudo da palavra. Então, as nossas saudações, bênção do Senhor. Pastor Túlio, também aí dando as suas saudações iniciais. Paz do Senhor, evangelista Souza, como assim também todos os professores, superintendentes de escola dominicais e alunos que terão também acesso a esta aula, que certamente será um subsídio para assim aprimorar e ampliar o seu conhecimento na palavra de Deus. Trata-se de uma lição fundamental para desenvolvermos essa consciência a respeito do serviço. Então, que ao longo desta lição, vocês possam serem edificados pelo poder da palavra de Deus. Amém. Então, graças a Deus, o tema da nossa lição hoje é o que eu posso fazer por minha igreja. E a leitura bíblica em classe está no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 20, versículos 20 ao 28. Então, eu vou ler alguns versículos da palavra do Senhor que diz assim, Mateus 20, versículo 20. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando-o e fazendo-lhe um pedido. E ele diz-lhe, que queres? Ela respondeu, dize que estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda, no teu reino. Jesus, porém, respondendo, disse, não sabeis o que pedis, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? Dizem-lhe eles, podemos. E diz-lhe ele, na verdade, bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Versículo de número 26. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, que seja vosso serviçal. O 28 diz assim, bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então, essa nossa lição de hoje, ela tem como objetivo, ou por que não dizer objetivos, mostrar que o cristão é chamado para o serviço, isto é, para servir. E, ao mesmo tempo, incentivar os alunos a servirem na sua igreja local, onde servem ao Senhor na sua localidade. E esta lição também destaca que o serviço está entre as características da igreja que Jesus almeja vir buscar. Então, é com muita alegria que hoje estamos falando sobre este ato cristão, que é um ato de serviço, cujo tema é o que eu posso fazer por minha igreja, que é a lição número 13, que tem exatamente aqui o encerramento desta lição trimestral, onde fala exatamente sobre essa característica, o que é esse ato de servir, né? Conforme a lição bíblica, mostra que é um serviço que é fundamental na Igreja de Cristo e que os cristãos se reúnem no templo, em comunhão, né, com Deus, para adorar o Senhor, aprender a sua palavra e também o pilar do serviço, para que possam servir uns aos outros. Então, esse processo de convivência, de edificação, deve ser algo mútuo que possa acontecer entre todos os irmãos e irmãs que se congregam, que buscam ao Senhor, buscando aí a edificação e para que nós possamos, irmanados, buscar ao Senhor. Então, é importante que nós, como professores, possamos incentivar nos alunos a alegria do serviço e que todo crente que se congrega, que é membro de uma igreja, deve sim entender o serviço de Deus. Pastor Túlio falando aí sobre como Jesus ensinou o valor do serviço, quer dizer, como Jesus valorizou esta ação tão poderosa na vida do adorador. Então, o primeiro ponto da nossa lição trata-se justamente de Jesus ensinando a respeito do valor do serviço, fundamentando-se assim
no texto em que a própria lição nos dá como base principal para o desenvolvimento de toda ela. E Jesus está a caminho de Jerusalém para ser assim crucificado, quando é surpreendido por um pedido de Tiago e João. Esse pedido é tão intensificado que pelo menos 3 evangelistas o destacam, mas pelo menos Mateus, onde nós acabamos de ler aqui, fala que houve uma intermediação da mãe de João e de Tiago, fazendo um pedido a Jesus. E esse pedido tratava-se de um lugar de destaque no seu reino. E é nesse momento que Jesus aproveita da situação, em bom sentido, para expressar justamente a respeito de como eles deveriam se comportar. O interessante é que quando Jesus conclui a sua fala, no versículo de número 28, diz assim: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele apresenta-se mostrando a sua principal característica como modelo principal de serviço. Sendo assim, Jesus sendo o modelo principal de serviço, ele ali estaria influenciando os discípulos a se comportarem da mesma maneira que ele ali estaria os ensinando, pois a principal autoridade ela é imposta não pelo um autoritarismo, mas assim mesmo pela demonstração daquela ação onde influenciará o próximo a executar a mesma coisa que ele. Jesus fez isso, apresentando assim o valor desse serviço, mostrando que ele é o modelo principal e a sua principal missão, característica, foi servir ao próximo a ponto de entregar a sua vida em resgate de todas as vidas humanas. E é interessante, né, pastor Túlio, que aqui nós temos, ao mesmo tempo que Jesus elegantemente falava sobre a natureza desta adoração e do serviço, Jesus também repreendia aquele desejo que ele mesmo reprova nas palavras, né, quando ele expõe, né? Porque aquela exposição que a mãe fez em relação aos filhos, ou para os seus filhos, com certeza, certamente, houve a concordância dos dois, porque se ele não tivesse concordado, eles teriam dizer: não, mãe, não vá fazer esse pedido ao Senhor, porque ele tem nos ensinado o valor do serviço. Porém, dá a entender que eles também concordaram, né? Então, se eles concordaram, então eles deveriam receber, sim, a repreensão de Jesus. E Jesus mostra realmente qual é o real sentido do serviço. Não é a gente querer cargo ou posição ou destaque no reino para nós recebermos glória. Mas Jesus quis mostrar aí que ele mesmo, como Filho de Deus, como Filho do homem, ele veio para demonstrar e realizar o serviço do Senhor. Por isso que ele termina, como você falou aí, como o pastor falou, bem como o Filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Quer dizer, Jesus aqui está mostrando o verdadeiro e real sentido do serviço. É que você tem que estar com o coração aberto para servir, e não estar com o coração pensando em adoração ou reverência ou alguma coisa. É o que muitos chamam de as mesmas atitudes de Amã, né? Amã achava que as coisas deveriam girar em torno dele, e assim foi a sua própria ruína. E quantas outras pessoas, elas muitas vezes não são arrogantes em determinadas atitudes, mas se tornam arrogantes na hora que desejam destaque e posição simplesmente para serem glorificados. Então, a glória pertence a Deus, ao Senhor e à sua obra. E Jesus ensina-nos este grande valor. Então, é por isso que Jesus leva exatamente para a intenção do coração. A Bíblia realmente demonstra que Jesus conhecia o que estava no coração. Então, é isso aí, essa apresentação. O interessante, evangelista Souza, é que geralmente as pessoas utilizam-se de posições de destaque para operar influência sobre outras pessoas a fim de mandar sobre elas. E o reino de Deus contrapõe isso, pois a grandeza da autoridade do reino de Deus não é medida por você mandar em outras pessoas, mas a grandeza do reino de Deus, ela é reconhecida
pela atitude do serviço, de servir aos outros, de servir ao próximo. E isso é um destacamento muito sublime a respeito do reino de Deus e do serviço, que é um princípio de adoração. Verdade. E a gente tem que deixar claro que não é errado você querer ocupar uma determinada posição no reino da igreja. Mas o que Jesus mostra aí que são as intenções, né? Jesus ele dá uma lição das intenções dos corações. Quer dizer, não há problema nenhum que você deseje fazer algo no reino, que você possa até desejar o episcopado, que você possa desejar o ministério, que você possa desejar até mesmo uma posição na igreja. Eu não creio que seja esse o objetivo dessa lição, para dizer assim, não, agora eu não vou desejar mais nada, porque a mãe dos filhos de Zebedeu desejou e Jesus repreendeu. Não, Jesus aqui ele está mostrando que o verdadeiro serviço não é você querer destaque pelo destaque. Não é você querer destaque no reino, simplesmente como foi a razão ou a intenção que Jesus leu no coração da mãe e até mesmo dos seus discípulos, né? Que estavam ali concordando com a sua própria mãe. Não é problema nenhum, até porque Paulo diz que quem deseja o episcopado, excelente obra deseja, mas pode ver que lá tem vários requisitos. Então, para servir no reino de Deus, a gente pode até desejar, mas a gente tem que estar ocupado sempre com o objetivo da adoração. Com certeza é essa a missão. Filipenses, uma referência bíblica, Filipenses, capítulo 2, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere o outro superior a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, isso aí é uma referência que traz com clareza essa fundamentação de colocar o outro sempre superior ao próximo. Então, isso é uma coisa extraordinária no reino de Deus. É uma grande lição, né? No reino. Até porque Jesus nos ensina isso. Então, Jesus nos mostra exatamente que o serviço, o amor e o cuidado são princípios, ao mesmo tempo, motrizes, né? Ou geradores dentro do coração de todos nós para servirmos no reino de Deus. E isto é muito importante, porque em vez de nós querermos posições privilegiadas no sentido das glórias humanas, devemos sim buscar a glória de Deus. Então, não é o forte que deve se gloriar na sua força, não é o rico na sua riqueza, nem o sábio no seu conhecimento, mas aquele que se gloriar, a Bíblia nos ensina, glorie-se no Senhor em me conhecer e saber que Ele é o Senhor. Então, essa segunda parte aqui da nossa lição fala também sobre o servir é fundamental. Então, pode tecer aí alguns comentários, Pastor Júlio, sobre essa fundamentação tão forte que é o serviço? Então, quando a gente trata a respeito do serviço, nesse segundo ponto, que fala que o serviço é fundamental. Quando a gente enxergamos a palavra fundamental, a gente enxerga e percebe que é algo que fundamenta a vida cristã. Então, é impossível a gente enxergar um cristão sem que ele exerça essa característica de servir. Isso é notório na vida de todos aqueles, não só na igreja, mas também esse serviço está tão intrínseco na vida daqueles cristãos que acaba também se transferindo na esfera social, no trabalho, no meio da sociedade. Ele tem prazer em servir o próximo, e isso são características que norteiam e fundamentam a própria vida de todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas há um passo interessante para aqueles que querem se envolver com o serviço a Deus. E um passo interessante que é destacado aqui na lição é que todos aqueles que querem servir a Deus, ter comunhão com Deus, é se necessário também ter comunhão com a igreja local. É impossível alguém exercer esse serviço de forma isolada ou de forma até mesmo distanciada
da noiva do Cordeiro. Então, o passo para que a gente possa operar esse serviço é estar em comunhão com a Igreja de Cristo. É tanto que o escritor aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, ele aconselha aos crentes que haviam abraçado o cristianismo, que estavam querendo assim voltar às práticas do judaísmo, e ele diz: não deixe a vossa congregação como é de costume de alguns. Se ele diz que é costume de alguns, é porque havia certamente essa inclinação por deixar a congregação. Então, hoje há um fenômeno aí da pós-modernidade conhecido por desigrejados. Pessoas que assimilam a ideia de que é possível servir, é possível ser crente sem estar inserido no corpo. E o membro fora do corpo, ele não tem nenhuma utilidade a não ser apodrecer e não servir mais para utilidades. O membro, ele tem utilidades quando ele está inserido assim no corpo, onde tem por cabeça o próprio Cristo. Então, esse serviço tem por passo primordial nós estarmos inseridos no corpo de Cristo, com comunhão com a Igreja de Deus. Então, é um passo fundamental para nós podermos servir a Igreja de Cristo e ser também assim reconhecidos como servos. Verdade, o serviço ele tem essa referência, e essa referência também está nas páginas, né, da Bíblia, principalmente em Atos Apóstolos, onde aqui a exposição da lição nos mostra o serviço está presente na igreja primitiva, através do serviço do diaconato, das pessoas e das mulheres que serviam ao Senhor. Também o serviço que está na vida dos cristãos, como nós temos essa demonstração em Atos 9, 36, conforme nos atesta a lição, onde os apóstolos falam sobre os irmãos que serviam uns aos outros, de sorte quando Paulo escreve aos romanos, aos gálatas, aos hebreus, ele fala exatamente sobre este aspecto, e fica claro realmente, sim, que o passo principal é se envolver no serviço de Deus. Então, na hora que nós aceitamos a Jesus, nós temos um compromisso com os céus, como adorador, porque nós somos adoradores, mas também nós temos um compromisso, conforme aí o pastor Túlio falou, com aquela igreja local, aquela igreja em que nós nos congregamos, é o nosso ponto referencial institucional. Alguém pode até dizer assim, eu posso ser fiel, posso ser crente, ser uma igreja. Essa afirmativa, geralmente, ela é feita e a resposta é que a gente pode dizer, sim, nós podemos, mas na hora que alguém faz essa afirmativa, se você for mesmo fazer uma pesquisa, se você for mesmo fazer assim uma espécie de investigação, a maioria das pessoas que dizem essas frases, elas não querem compromisso. Pode até ser que exista pessoas que tenham compromisso, mas a maioria dessas pessoas que diz assim, eu não preciso de uma igreja para me congregar, termina ele nem servindo, termina ele nem se congregando e termina ele nem vivendo a sua vida devocional. Outro diz assim, não, mas eu posso ser crente na minha casa. Já notou também que a maioria dos que diz assim, eu posso ser crente na minha casa? A maioria está diagnosticado com um problema em que ele não se submete a determinada autoridade e ele acha que aquela autoridade não deve estar sobre ele, termina ele dizendo que vai ser crente em casa. Ele termina nem ele adorando a ninguém na casa dele, nem ele servindo a Deus. Pode observar que é. Então, é por isso que é reforçado aí, dizendo que não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Por quê? Porque na hora que a gente deixa a nossa congregação, na hora que a gente deixa de se congregar, lógico que aquelas raízes da irmandade, da afetividade, da empatia, aquelas raízes em que nós devemos estar em amor, em comunhão, elas se quebram. Ou talvez já estejam quebradas, né? Na hora que a gente deixa de se congregar. E se fosse assim, nós não teríamos registros na Bíblia sobre localidades em que o evangelho se estabeleceu. Então qual seria o esforço do apóstolo Paulo em que ele estabelecia o trabalho do Senhor naquelas cidades, onde ali ficavam vários irmãos reunidos? Ali não é uma igreja? Mas essa igreja, essa instituição, elas estão comprometidas, diz assim, com muitas coisas erradas. Mas o que é que ele
Mas o que é que ele entende por coisas erradas nesse conceito quando ele abandona a sua congregação? Então, a sua congregação é um referencial. Realmente, hoje, na era da graça, Deus tem feito através da sua igreja. E a sua igreja é sim, ou a minha igreja é nossa, ou a igreja que a pessoa se congrega lá e que serve a Deus com fidelidade, ela é sim o referencial para nós desenvolvermos o trabalho cristão. Até porque, Então, esse é um irmão compromisso Souza, elementar. uma coisa importante é que se eu rejeito servir a minha igreja local e apenas viso servir a outras igrejas, até mesmo a outras congregações, eu não estou servindo, mas eu estou querendo me promover, utilizando apenas a minha congregação como uma espécie de plataforma. E isso já quebra um princípio de serviço, porque quando a gente enxerga a congregação local, certamente é ela que vai potencializar o meu serviço. A gente vê em Atos dos Apóstolos que quando Paulo foi enviado com Barnabé, foi um reconhecimento da igreja local para o envio deles. Então, não foi algo que foi gerado e decidido por Paulo e Barnabé ali de maneira imediata, não. Certamente eles foram chamados por Deus, mas a evidência desse chamado foi reconhecida pela igreja local ali, inserida em Antioquia. Então, a nossa igreja local é o principal foco do nosso serviço. Logicamente, esse serviço também ele vai se expandir, atingindo assim até mesmo outras igrejas, outras congregações, até mesmo outras denominações, e isso é uma coisa expansiva em que há no serviço. Porém, nós temos que ter essa mentalidade de servir a nossa igreja local, principalmente hoje no nosso meio, em que há muitas possibilidades, até mesmo de se formar teologicamente, e alguns visam formar-se teologicamente para sair pregando aí, sair pregando, quando isso é um conceito desregulado do original. Porque quando eu penso em me aperfeiçoar, o principal motivo é abençoar a minha congregação, é abençoar o local onde eu estou inserido. Certamente, isso Deus vai me abençoar de maneira que a gente vai também compartilhar em demais lugares. Mas a principal fundamentação, quando eu me capacito em algo, é abençoar a minha igreja local com o meu serviço. E isso, ele deve ser um modelo principal que fundamentará a nossa mente de serviço. Tendo em vista também que uma segunda coisa a ser destacada aqui, a respeito de servir, é fundamental, de que servir trata-se de um ato de adoração. Algumas pessoas pensam que servir, adorar a Deus, é apenas louvar, é apenas pregar. Mas quando a gente vai para o Antigo Testamento, a gente vai perceber que aquilo que os levitas faziam de maneira pesada, até mesmo carregando os utensílios do templo, desmontando o tabernáculo, conduzindo o tabernáculo móvel, havia ali especificações para cada classe, os meraritas, os coatitas, cada um tinha ali uma função específica. Ali era uma forma deles adorarem a Deus com o seu serviço. E isso a gente tem que conceituar. Servir a Deus é adorá-lo. Deus nos sente no nosso serviço, na nossa forma de lidar com essa fundamentação na vida cristã. Bem interessante. E diz a Bíblia, né, que o Espírito Santo chamou-os, mas o que foi que aconteceu? Eles que serviam ao Senhor lá na igreja de Antioquia, disseram assim, bem, o Espírito Santo chamou, agora nós não temos mais compromisso com ninguém aqui, porque eu agora vou cumprir a obra que o Espírito Santo me chamou. É interessante que o Espírito Santo chama, mas passa também pela oração, pelo crivo da igreja, pelo jejum, em que eles depois são enviados pela igreja. Não é interessante? Porque alguém pode dizer assim, o Espírito Santo me chamou, então para que eu vou ter que me submeter? Quando eu leio aquele texto, no início, eu vejo como é interessante ali. Porque muitas pessoas usam, o Espírito Santo falou comigo, então não deu satisfação a mais ninguém. É o contrário. Se o Espírito Santo chama, o Espírito Santo, ele vai exatamente usar a sua igreja através dos homens e mulheres de Deus para que esta pessoa seja devidamente reconhecida
para ser um missionário ou fazer aquela determinada obra. Mas existe um conceito errôneo de muitas pessoas. Não, o Espírito Santo falou comigo, então não quero mais, não tem para que eu querer mais que pastor ou autoridade venha sobre mim para dizer que eu tenho que fazer. Isso é arrogância. Isso é arrogância. Pode ver que o Espírito Santo o chama, mas o que a igreja faz? Ora, jejua, impõe as mãos e depois é que os envia. Mas eles poderiam dizer, não, o Espírito Santo chamou, porque para que mais isso? Eles estavam submissos à sua igreja ali. Então, esta lição ela tem essa profundidade. O serviço, temos este dever de mostrar para os alunos da escola bíblica a importância do princípio da submissão. Porque tem diz assim, não, o Espírito Santo não falou comigo, então não tem para que fazer essa obra. Porque para ele o Espírito Santo só é referencial naquilo que ele acha ou que ele pensa. E tem pessoas que às vezes assim, às vezes você repassa uma orientação bíblica, o Espírito Santo não falou comigo, eu não vou lhe atender, não. Quer dizer, porque ele acha que o Espírito Santo é exclusivo para falar com ele naquilo que ele concorda. E nunca naquilo que alguém possa lhe orientar. A gente não se depara com gente assim, ou com pessoas assim, e às vezes elas estão fazendo isso, às vezes não é nem porque estão mal intencionadas, é porque elas têm um conceito errado acerca da obra do Espírito Santo. Eu não acho nem que é má fé, Túlio. Eu não estou nem colocando aqui os que há de má fé. Eu estou colocando aqueles que têm um conceito errado mesmo sobre a obra do Espírito Santo e o serviço. E é bem interessante porque aqui nós somos exortados e devemos também mostrar que o projeto de Deus é que os irmãos vivem em comunhão, edificando uns aos outros, conforme a lição nos mostra, para que todos possam ser fortalecidos. Por isso que Jesus diz em Mateus 23:11, o maior entre vós deverá ser servo. Quer dizer, aquele que Jesus diz assim, o maior entre vós deverá ser servo. Por quê? Porque aqui já quebra o autoritarismo, aqui quebra a arrogância, aqui quebra a soberba. E diz lá em João 12:26, né? Quem me serve precisa seguir-me. E onde eu estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. João, Evangelho segundo escreveu São João, capítulo 12, o versículo de número 26, né? Então, veja que Jesus os chamou e disse, vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações dominam essas pessoas. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas, não é assim? O poder não será assim entre vós. Ao contrário, Jesus quis mostrar. Quem quiser tornar-se importante entre vós deverá ser servo. Veja a diferença no reino de Deus. E quem quiser ser o primeiro, Jesus disse, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, né? Mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja que lição Jesus nos fala aí. Como nós podemos servir? Como nós podemos servir? É o item 3 aqui da nossa lição. Como posso servir? Então, aqui nós temos muitas e boas diretrizes para o serviço cristão. Pode tecer esse comentário aí. Então, o terceiro ponto da nossa lição trata-se justamente, inicialmente, de uma pergunta. Como posso servir? Essa pergunta, logicamente, tem norteado a mentalidade, principalmente, de muitos jovens. E é importante também os professores intensificarem a respeito dessa pergunta, a ponto de trazer um clareamento na mente dos alunos para mostrarem a eles a excelência do serviço e a diversificação dessa atitude no próprio seio da igreja. Porque alguns mesmo até pensam e acham que servir a Deus limita-se à pregação, limita-se ao louvor, quando o serviço na casa de Deus, na congregação local, trata-se de todos os âmbitos. Então, se você carrega uma cadeira, se você carrega uma caixa de som,
se você ajuda a limpar a igreja, se você ajuda a ornamentar, se você ajuda a recepcionar. Todas essas funções são atos de serviço e você deve fazer com excelência. Não limita-se apenas em pregar e cantar. Algumas pessoas olham apenas para essas duas coisas como funções de destaque, né? Pelo camarada tá ali na frente, no púlpito, com o microfone, mas eu acredito que é tão excelente o porteiro receber e recepcionar quanto aquele também que prega a mensagem. Então, é um conjunto e a obra de Deus ela é completa com relação a essas coisas. É importante aqui que Atos, capítulo de número 6, quando há aquela confusão a respeito das mesas ali, e ele vai fazer a separação dos diáconos para servir, eles utilizam uma importante expressão, dizendo assim no versículo de número 3, na parte B, ele diz assim, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Então, perceba que ele não despreza a função que eles exerceriam ali naquela administração, naquela distribuição. Eles se dedicariam ao ministério da palavra e oração, porém, não desprezaria também o serviço que aqueles diáconos exerceriam. E perceba que Estevão ali é selecionado e prega de uma maneira belíssima. Então, não limita-se dizer que você vai servir em uma função e você também só limite-se naquela função. Não, eu prego, mas também isso não significa que eu não possa carregar cadeira, que eu não possa ligar uma caixa de som. Eu canto, mas isso não significa que eu vou só cantar. Eu posso limpar a igreja, eu posso lavar um banheiro, eu posso exercer outras e demais funções na obra de Deus. Então, que nós possamos trazer esse clareamento a respeito de como eu posso servir. Você pode servir, sim, ao Senhor em diversas funções na igreja. Isso deve ser bem elaborado e bem ali exposto para os nossos alunos, e é importante os professores elaborarem e fazer isso para que haja esse clareamento na mentalidade dos nossos jovens. Verdade. E existe um conceito também, é que eu sou levita na casa do Senhor. Alguém só atribui ao cântico. Mas não é só ao cântico. O levita, ele desempenha um trabalho não só musical, mas os levitas desempenhavam várias atividades na obra. Então, nós somos levitas, sim, porque nós desenvolvemos várias atividades na obra. O levita não era somente para cantar. O levita também desenvolvia, você até falou aí, sobre a obra dos coatitas, dos jassonitas, dos meraritas. Quer dizer, daqueles que levavam o tabernáculo do Senhor. E quando Davi distribui as funções no templo, pode ver lá, as funções dos cantores, dos porteiros, as funções dos sacerdotes, daqueles que iam servir. Então, no sentido funcional na obra, nós somos levitas não só para cantar, mas para fazer isso mesmo. Aquilo que a obra necessita. Então, através do serviço cristão, as famílias são edificadas, conforme a lição nos mostra, a igreja cresce e cada um recebe o cuidado de que precisa, e assim o reino de Deus se torna presente no mundo. E uma coisa importante aqui, evangelista Souza, me permita aqui, Pode falar, que sem problema. Possa ser que algum jovem, e o professor deve esclarecer a respeito disso, pergunte como ele pode colaborar com a obra local, com a sua igreja, com a sua congregação. E o primeiro passo para colaborar é você se disponibilizar. Deus conta com a sua disposição. No momento que você se disponibiliza, Deus, logicamente, lhe capacitará para que você exerça aquela determinada função. E, além da disponibilidade sua, você também deve procurar o seu líder e se prontificar a servir, porque tem aquela ideia mística de que Deus tem que revelar ao seu pastor para que o seu pastor possa lhe colocar ali naquele cronograma, cargos anuais, para que você possa servir. Não, meu irmão, se disponibilize, vá ao seu pastor e diga a ele, eu estou à disposição para servir, porque o reino de Deus sempre cabe mais. O reino de Deus sempre tem funções a serem preenchidas, para que você exerça ali
o seu serviço. Então, se disponibilize, procure a sua liderança local, o seu pastor, e se prontifique e diga: pastor, estou à disposição para servir, e certamente o seu pastor encaixará você em alguma determinada função para que você sirva também a obra de Deus com excelência. Então, isso é importante também ser destacado pelos nossos professores aos alunos, esses dois passos. Se disponibilize, se prontifique para o seu líder, para o seu pastor, dizendo que está à disposição da obra para servir. Me fez lembrar eu tenho para mim que foi uma frase de John Kennedy. Ele disse assim: não pergunto o que a América pode fazer por você, mas o que você pode fazer pela América. Tá certo que ali foi uma frase política, mas aí eu quero parafrasear, né, essa frase que foi política, agora no sentido teológico e do serviço. Não vá se perguntar o que é que a igreja tem que fazer por você. O que é que ela tem que fazer por mim? É me ajudar financeiramente? É me fazer isso ou aquilo? Então, pergunto, o que é que eu posso fazer pela minha igreja? Porque aí, no sentido espiritual, o que é que em que eu posso colaborar? Aí Deus vai usar nossos talentos, aquilo que eu posso fazer. Então, quando a gente se dispõe, conforme aí a fala do pastor Túlio, a fazer a obra, Deus vai exatamente trabalhando em nós. Nossos talentos, nossas habilidades, nossas motivações, nossas inclinações, nossas intenções ficam à disposição de Deus e da obra. E aí a obra certamente crescerá. E aquilo que eu espero da igreja, eu que faço e sou a própria igreja, eu estou dando uma resposta para mim, para o mundo e para todos. E aí nós vamos fazendo a obra do Senhor. Essa pergunta foi muito interessante, viu? Está na lição. O que eu posso fazer em minha igreja? Aí é exatamente isso. Então, é o nosso coração aberto, estarmos disponíveis. E depois, o que é que a gente pode fazer? Então, quem tem aquele talento para desenvolver a obra musical, faz a obra musical. Quem tem aquele talento para a obra manual, faz a obra manual. Quem tem aquele talento para determinados serviços que a igreja sempre executa, vai realizando. Então, quantas pessoas Deus tem usado para o serviço, né? E a igreja é esse campo aberto, é essa seara do Senhor, onde os trabalhadores, eles sempre, os adoradores, os trabalhadores da seara, os adoradores do Senhor estão sempre prontos. Então, é possível que nós possamos servir a Deus em cada departamento, naquilo que Deus nos usa, naquilo que Deus nos habilita e naquilo que a gente desenvolve. E, ao mesmo tempo, Ele vai nos capacitando, conforme foi falado aí, visando a obra do Senhor. Então, queremos já, com alegria aqui, fazer uma conclusão dessa lição. E, nessa conclusão, eu quero aproveitar o item 4. A gente quer concluir aproveitando o item 4. A igreja que Cristo vem buscar. Que igreja é esta? Qual é a igreja que Jesus vem buscar? Qual é a igreja que Jesus está interessado em vir levar, ou levá-la para a glória? Aí, pastor Túlio, a igreja que Cristo vem buscar, qual é? Que perfil? Que ação ela desenvolve? Qual a sua conduta? Qual é a sua verdadeira intenção? Qual a sua adoração? Então, a igreja que Cristo vem buscar, vem arrebatar, trata-se de um grupo de fiéis comprometidos. E esse comprometimento aqui é uma tríade de obediência à sua palavra, de comprometimento com Cristo e de serviço ao próximo. Então, essa tríade fundamenta-se bem aquilo que Cristo vem realmente buscar. A igreja que Cristo vem buscar é um grupo de cristãos comprometidos com Ele, com a sua palavra e com o próximo. Essa tríade, ela dinamiza bem a igreja que realmente Cristo vem buscar. Amém. Então, já estamos aqui encerrando com exatamente esse top 4, onde a igreja que Jesus vem buscar é isso mesmo, é aquela igreja que tem compromisso, que é fiel ao Senhor, que o pastor Tulei falou nessa tríade, que está servindo a Deus com fidelidade e que está servindo. Esta é a igreja que está pronta. Esta é a igreja que está sendo preparada. E esta é a igreja que espera. Então, o tempo presente é o momento certo para nós servirmos ao Senhor. É tempo de buscar ao Senhor.
Então, já é o momento de nós despertarmos em nós o desejo de servir com alegria. Sabemos que Ele é Deus, foi Ele, não nós, que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Então, que nós possamos servir a Deus como aqueles que realmente têm disposição. E o professor pode levar esta mensagem aos seus alunos e alunas na classe juvenil, mostrando a disposição àqueles que devem servir ao Senhor. Com muita bênção, alegria do Senhor, nós somos gratos e, com certeza, na bênção de Deus, estaremos sempre falando das coisas maravilhosas daquele que tudo pode. Então, bênção do Senhor, a bênção de Deus em nosso coração.